Oi, seres humanos! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui na casa do papai, ó. Ai, gente, eu não sei virar... Ixi, deixei tudo escuro, pronto. Eu não sei virar a câmera enquanto eu tô filmando, então eu vou virar a câmera mesmo, tá? Ó, que legal. Casa de interior, né, gente? Casa de interior. Interior. Tem piscina. Eu gosto daqui. Não foi a casa que eu cresci, não. Que meu pai mudou pra cá no final do ano passado. Mas eu gosto bastante dessa casa. E ele não se aguentou e fez um quarto pra cada filho. Aí eu tenho meu quarto aqui, que eu escolhi. Entrei e falei, é meu. Ninguém tasca. Bom, hoje eu prometi. Gente, tô ao ar livre, tá? Não é no de shampoo, não. Por isso que meu cabelo vai ficar voando. Mas vocês já estão acostumados, né? Com o meu cabelo bagunçado mesmo. Então, essa sou eu. Prometi que ia falar as coisas que me fizeram bem, as coisas que me fizeram mal. Eu vou focar bastante, assim, depois da morte da minha mãe e da morte da minha filha, tá? Porque eu acho que é quando as pessoas mais procuram a gente pra falar qualquer coisa. Eu vou começar falando das coisas que me fizeram mal. Quando falavam pra mim assim, Deus quis assim, me deixava mal, porque nenhuma das mortes foi porque... Quer dizer, a Bela, sim, ela tava bem doente. Mas é muito esquisito você achar que Deus quis a morte da sua filha, assim, né? Nenezinha, que tinha acabado de nascer. E o da minha mãe, gente, foi de repente, né? Ela quis assim, não Deus quis assim. Culpar Deus por uma tragédia dessa, acho muito cruel. Então, quem falava pra mim, mas Deus quis assim, foi melhor assim. Ah, melhor pra quem? Não foi melhor, não. Não gostava desse tipo de consolo. Pra mim também foi muito difícil no velório da Bela. Eu pedi, né, para os meus amigos da época fazerem uma roda em volta de mim, não deixar ninguém chegar perto de mim. Porque eu não queria mesmo conversar com ninguém, preferia ficar no meu cantinho, tinha muita coisa passando pela minha cabeça. E eu estava muito mais preocupada em cuidar do pai da Bela, que estava bem mal, do que cuidar de mim mesma. Então eu falei, não dá. E vinha muita gente chorando, muito desconsolado, assim. E eu já tinha passado por isso no da minha mãe, da pessoa vir tão descompensada que eu acabava consolando a pessoa. Então isso é mais uma coisa que eu não gostava. Se você, por qualquer motivo, porque ficou tocado com a história, porque foi uma tragédia, porque te afetou muito, por qualquer razão, se você está descontrolado, não chegue perto de alguém que é da família ou alguém que está muito próximo daquela perda, sabe? A pessoa não... A dor dela agora, que é muito profunda, e a sua também pode ser, não invalide a sua dor, mas não obrigue a pessoa que está sofrendo a te consolar. A Paty, aquela minha amiga que eu mostrei os filhos pra vocês, ela tinha acabado de ter a Isabela dela, né? A Isabela dela tinha nem 2 meses. E ela falou que ela foi no velório da minha Bela, e aí quando o caixãozinho subiu, né? Porque ela foi cremada, então quando o caixãozinho subiu, ela falou, eu não aguento, e ela foi embora. Aí eu falei pra ela, foi a melhor coisa que você fez, porque se eu tivesse te visto, eu acho que eu ia ficar muito pior. Porque eu ia sofrer com o sofrimento dela, entende? Ela não ia conseguir me consolar, ela ia me fazer sofrer mais. E óbvio que não era a intenção dela, e o sofrimento dela era muito genuíno, eu sei. Porque quando o pai dela morreu e eu fui no velório do pai dela, o meu sofrimento também era genuíno, eu também sofri muito. Mas eu engoli o sofrimento e consegui me controlar. Até porque ela estava grávida na época e eu fiquei com ela. Ela não participou do enterro propriamente dito, ela ficou só no velório. E aí na hora do enterro eu fiquei conversando com ela, sabe? Tipo, assuntos X, assim. Porque ela precisava de uma distração na época. Mas enfim, né? Não estamos falando dela, estamos falando de mim. Então eu tinha pedido pra fazer uma roda em volta de mim. E aí chegou uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, mais velha, assim, com idade pra ser minha mãe. E ela falou assim, oi, prazer, meu nome é fulana. E ela começou a falar e eu não consegui entender quem ela era. Como que ela tinha prazer em me conhecer naquele momento e por que raios ela tava falando comigo, assim.
Aí meu irmão veio, arrancou ela assim, e daí eu fui descobrir que ela era mãe de um amigo do meu irmão que também tinha perdido um filho. E hoje eu entendo o que ela queria comigo. Ela queria dizer, olha, eu também passei por isso e ó como eu tô bem, sabe? Mas não era hora, não era jeito, não era momento, e eu não tinha aquela intimidade com ela pra fazer isso. Então hoje, quando eu vou em velórios, em situações assim, eu vou na pessoa e dou um abraço nela. E falo, eu te entendo. Se eu entendo. Então, se é velório de pai, mãe, se é velório de filho, eu entendo. E eu vou lá e falo isso. O sinal eu só abraço. E uma coisa que eu faço, eu enterrei minha mãe com uma rosa branca na mão, né? Enterrei minha avó com uma rosa branca na mão, enterrei a Bela, cremei, né? Todas essas foram cremadas. Cremei a Bela com uma rosa na mão. Então, tô com a mão na frente da câmera. Então, eu levo sempre uma rosa branca. E aí eu falo pra pessoa, olha, eu vou colocar na mão da sua mãe, do seu pai, do seu avô, do seu filho, pra quando ele chegar no céu, minha mãe saber que é enviado meu, pra ela cuidar dele. E aí é o máximo que eu faço. Não é hora de falar, não é hora de consolar, não é hora de arranjar explicação. Não... Esse negócio, pelo menos ele parou de sofrer. Gente, a gente sabe disso. Acreditem, a gente sabe disso. Tipo, a Bela tava sofrendo, ela parou de sofrer. Mas não consola. Porque a gente sabe, entende? O que a gente precisa é da empatia, do abraço. E aí eu vou, né, para as coisas que me fizeram bem, é isso, é um abraço. Isso me fez muito bem. Pessoas que me mandaram flores em casa, um casal super querido que eu tava mega afastada. Hoje, graças a Deus, eu me reaproximei deles, que é o Edu e a Lia. Eles, sem querer, ou sabendo, não sei, mandaram as minhas flores, assim, eu tenho duas flores que eu amo de paixão, que é girassol e chuva de ouro. São as flores que eu mais amo na vida, assim. E eles me mandaram um vaso lindo, lindo, lindo de chuva de ouro, com um cartão muito querido, falando, ó, estamos longe, mas estamos perto, porque eles não estavam nem morando no Brasil. Eu achei aquilo de uma delicadeza, sabe? Muito profunda. Quando fez 1 ano da Bela, né? Algumas amigas mandaram também uma flor de uma pessoa que chama, se eu não me engano, chama Letriflor, o Instagram dela, que ela escreve nas plantas, é muito bonito. E aí elas mandaram um girassol bem bonito, com uma folha bem grande, e ela escreveu na folha A Vida é Bela, com 2 L's. E isso também foi bem bonito. O vaso durou bastante e eu achei bem carinhoso, sabe? Eu tive uma amiga, Maria Carol, que tem um restaurante maravilhoso que chama Alecrim. E ela me mandou um monte de comida congelada. Eu já não cozinho, né, gente? Então ela mandou um monte de comida do restaurante congelada. E aquilo foi com tanto amor. Ela deixou assim na portaria do prédio um bilhetinho. E nossa, foi de muito amor. As irmãs Graça me levaram também um bolo torta, deixaram também na portaria. Isso pra mim era muito sinônimo de carinho, de cuidado, sabe? Então, pessoas que cuidaram de mim. Uma turma de amigos que eu tinha na época também, as mesmas que me mandaram a flor, o girassol, cada dia um levou um prato de comida diferente lá em casa pra gente comer. Eu e o pai dela, né? Que a gente ainda tava junto. Então, esses pequenos cuidados, esses pequenos carinhos eram bem importantes. Eu não gostava de gente que queria saber detalhes do que tinha acontecido. Gente que me mandava mensagem e falava assim, mas ela parecia tão saudável, o que aconteceu? Eu odiava isso. Como eu odiava. Tipo, faz diferença? Faz diferença se ela morreu de catapora, de gripe, de AIDS, de hepatite, de rubéola, de dengue, de zika? Faz diferença? Não faz. Então, sabe? Gente que perguntava se eu ia processar o hospital. Ah, você vai processar o hospital? Você consegue? Eu falava, gente, o hospital fez tudo que podia, assim, tudo que estava nas mãos deles. Eles não negaram, eles não pouparam nenhum recurso, nenhum médico. A quantidade de médico que tinha cuidando da minha filha
E eles perguntaram pra mim se eu deixava estudantes assistirem, acompanharem. E eu, né, fã de Grey's Anatomy, com uma das minhas melhores amigas, estudante de medicina. Claro, deixa. Então, uma vez só eu fiquei brava com isso, porque, tipo, a gente estava transferindo a Bela de um prédio pro outro, que ela foi da UTI neonatal pra pediátrica. E os estudantes iam conversando, rindo, brincando. E era assim, a Bela com os médicos sérios levando, um monte de estudante, e eu no fundo com o segurança me levando, ou o pai dela me levando, eu nem lembro direito. E eu lembro que eu via aquelas pessoas rindo, contando piada, e eu entendia, porque, querendo ou não, é o trabalho deles, e né, a gente ri em velório. Mas eu tava sofrendo tanto, eu tava tão doente, eu tava tão cansada. E aí na hora de entrar no elevador, todos eles saíram correndo pra entrar no elevador e eu fiquei pra fora. E eu pensava assim, eu tenho tão pouco tempo com a minha filha. E ninguém teve empatia comigo lá. Ninguém. Isso me machucou muito. Então é isso, eu acho que o que me falaram de bom, na verdade não era muito falar. Eu lembro que o abraço mais importante que eu dei foi num colega de trabalho do pai da Bela, que um ano e pouco antes também perdeu o Leonardo com 1 ou 2 dias de vida. E eu lembro de vê-lo e eu saí correndo e eu abracei ele e eu falava, você me entende? E ele falava, eu entendo. E acho que aquele foi o abraço mais importante que eu dei. Foi o abraço que mais me ajudou. Fora, claro, né, do meu pai, dos meus irmãos, mas de desconhecidos foi o abraço que mais me ajudou. Eu gostei muito dos amigos que me respeitaram. Quando eu olhei para as pessoas no velório, eu lembro de alguns rostos assim. E eu lembro de sentir muito amor quando eu vi gente chorando muito. Eu lembro de ter visto a Thaís e o Felipe Fred chorando, e eles têm uma filhinha linda, a Gabi, que tá com 2 aninhos agora. E eu lembro deles chorando, e eu pensando assim, nossa, eles estão se colocando no meu lugar, sabe? O choro deles é muito genuíno. Eu lembro deles, eu lembro da Ju, da minha sócia, e do Hugo, morrendo de chorar, e eu lembro de sentir muito amor com isso. Eu lembro que foi uma prova de amor muito grande. E de todo mundo que tava lá, né? Que eu não lembro. Eu apaguei muita coisa daquele dia da minha cabeça. O da minha mãe também foi muita gente. Mas eu lembro que foi gente só pelo social, sabe? Tinha um cara que era muito meu amigo na época, a gente perdeu contato faz muito tempo. Mas ele foi com uma namoradinha nova. E ele tava sentado na frente do caixão da minha mãe, a namoradinha no colo, e eles num putamaço, assim. Um velório. Meu pai ficou muito bravo. Virou pro pai da Bela, que na época era meu namorado, e falou assim, você conhece? Ele falou, conheço. Manda eles procurarem um motel, então, né? Não é lugar. Aí foi lá o pai da Isabela hoje. Gente, pega leve, não sei o quê. Então essas coisas, tipo, não façam, sabe? Não se peguem na frente do caixão. E evitem mesmo. Evitem frases clichê, evitem... Evitem, não evitam, né? Não evitem mesmo. Nossa, gente, hoje eu tô lesada. Mas se vocês puderem evitar, se vocês puderem evitar esses clichês, ou falar como se vocês conhecessem uma dor que vocês não conhecem, isso é muito ruim. Se não tem o que falar, se você não tem ideia também da dor, eu acho que tem que ir sim, tá? Fica lá no seu cantinho. Vai para um familiar e pergunta assim, como eu posso ajudar? Só isso, sabe? E se a pessoa passar por você, se a pessoa fizer contato visual com você, se você tiver amizade o suficiente com essa pessoa, contato o suficiente, não adianta assim, ela foi minha melhor amiga quando eu tinha 10 anos de idade e hoje eu tenho 30 e nossa, mas a gente já foi melhor amiga. Não, esquece, cara. Passado é passado. Mas se a pessoa fez contato visual com você, se ela demonstrou, vai dar um abraço. Vai lá e põe uma flor.
sabe? Isso é legal. Pelo menos pra mim, gente, essas experiências são minhas, tá? Pode ter gente que vem aqui e fala, não, eu odiei flor e adorei que viessem falar comigo. Isso é comigo, esses são os conselhos que eu dou, que eu faço e que geralmente funciona. E logo em seguida é respeitar a tua dor e o teu momento. Eu preciso voltar a trabalhar. Não, você não precisa. Respeita. Nós não somos máquinas. Mas vão me demitir. Não, não vão. E se te demitirem, levanta a mão pro céu e agradece. Porque um lugar que faz isso não te merece. É claro, né, gente? Não dá pra ficar 1 ano de luto, né? A vida acontece, a gente tem que superar. Mas com a minha mãe, eu fiquei 1 semana só fora. Mas quando eu voltei, eu não conseguia exercer a função que eu fazia, assim. Porque ela era muito de lidar com mulheres, lidar com senhoras, lidar com pessoas da minha mãe. Elas eram muito de abraçar e me chamavam muito de filha. Então, pra mim, foi muito pesado. E eles foram sensíveis o suficiente, o pessoal da Avon, que na época eu trabalhava lá, pra me mudar de área. E eu fui pra uma área um pouquinho menos de contato externo, contato com o cliente, mais contato com o fornecedor. E a galera me respeitou muito, sabe? E eu precisei ficar afastada algumas vezes, com algumas crises, e eles sempre respeitaram muito. Mas porque eles sabiam que eu estava batalhando muito para ficar bem. Eu acho que isso também foi bem importante. Eles perceberam que não era frescura, sabe? Ou que não é que eu estava me acomodando na dor. Eu realmente lutava contra tudo aquilo, passando pelos estágios do luto, e que é muito importante passar por cada estágio. Senão você não completa o ciclo e aquela ferida fica aberta eternamente, e ferida aberta sangra. Então, tem que passar, tem que se cuidar e tem que respeitar a dor. É o que eu falo, tem que respeitar a dor, mas saber que ela não te domina. Ela não manda em você. Respeite a dor, mas vença a dor. É um adversário que você... Sabe café com leite? Quando você joga videogame com seu priminho, ou com o filhinho dos seus amigos. Você sabe que você é adulto e que você tem chance de ganhar. Muita chance de ganhar. Mas se respeita como adversário, sabe? Você pode deixar ele ser café com leite, ele deixa ganhar, mas vamos supor que não. Vamos ensinar a criança que perder faz parte do processo. Respeita, mas vence, sabe? Então é isso, a dor é essa. A dor respeita, mas vença. E uma coisa que me ajudou muito, gente, eu não lembro... Eu acho que foi a Isabelle, que era minha assistente, que me contou isso. Eu acho que foi ela. Mas, bom, enfim, alguém me contou que tem uma técnica de psicologia que você escolhe um canto para chorar. Então é assim, você tá mal, você tá triste, você escolhe um lugar que é o seu lugar seguro para chorar. Só que não escolhe tipo a sua cama. Escolhe um lugar bem retardado, assim. Eu escolhi a lavanderia da minha casa, por exemplo. E eu só podia chorar na lavanderia de casa. Então no primeiro dia eu tava quase chorando, eu ia na lavanderia, sentava na frente da máquina de lavar e chorava. Segundo dia também, terceiro dia também. No 4º dia, eu tava ocupada fazendo alguma coisa no computador, que me deu vontade de chorar, daí eu falei, mas eu não posso parar pra ir na lavanderia chorar. Daí eu não chorei. Eu segurei, trabalhei aquilo, terminei, aí eu fui chorar na lavanderia. Depois de um tempo, você começa a se sentir meio ridícula, sabe? Tipo, mano, eu não acredito que eu tô vindo aqui abraçar a máquina de lavar chorando com ela. E você vai parando de ir. Vai parando de chorar. E quando você percebe, já não... aquela vontade de chorar eterna e constante, ela já não é mais tão constante. Ela vem e vai, sabe? E cada vez menos vem. Hoje eu já não vou mais na lavanderia pra chorar, eu choro onde me dá vontade, porque é muito pouco. São poucas as vezes. Mas aí, se você tá nessa fase de chorar muito, escolhe um lugar, mas um lugar assim, tipo, dentro do armário. Na lavanderia, na escada do prédio, sei lá. Eu acho que ajuda, me ajudou. Me ajudou bastante a vencer as crises
compulsivas de choro. Acho que é isso, gente. Eu não tô triste hoje não, tá? Eu só tô meio contemplativa, assim. Não sei porquê. Acho que é essa coisa de estar aqui na casa do meu pai, né? Um ambiente diferente. Acho que é isso. Mas eu tô bem. Tô bem, tô. Ó, pra quem reclamou que eu ando muito cara lavada, hoje eu tô óculos combinando com batom. Porque a gente é chique, né? Mas o cabelo não tem jeito não, gente. Se o cabelo te incomoda, paga sei lá. Vamos pensar num aqui, eu já vou no cabeleireiro muito bom. Então, ele já custa um rim. Da última vez que eu fui, eu já deixei um rim, entendeu? Vai demorar pra eu voltar, porque se eu entregar outro rim, já era, né, gente? Tem que entregar um pedacinho do fígado agora, mas tudo bem. Então é isso, gente. Esse é meu vídeo de hoje, que eu vou subir só à noite, mas tô gravando agora, que deve ser o quê? Umas 2, 3 da tarde. Mas eu vou subir só à noite, pra vocês não perderem o costume de nem me ver. Ai, que ventinho. Vontade de ficar aqui assim. Mas não, vou embora, né? Vou trabalhar que tem casamento semana que vem. Tá bom? Um beijo. Tchau pra vocês.